Boa tarde meninas. Hoje, boa tarde, né? Hoje gravamos no período da tarde e hoje nós vamos trazer um assunto muito visto pela sociedade, polêmico, porém de extrema necessidade nos dias de hoje. E hoje, primeiro deixa eu me apresentar, como sempre as meninas falam que a gente não se apresenta, eu sou Rivânia, sou psicóloga, a Merali, também psicóloga. Nós trouxemos uma fisioterapeuta, a Elisama Beltrão, doutora Elisama, que vai trazer para nós esse assunto sobre sexualidade, que a gente vê isso como extremamente importante nos dias de hoje, né? Uma coisa que precisa ser falado, precisa ser discutido, mas mais naturalmente, que hoje não é visto assim. Até para falar, as pessoas têm receio, ou fala só com algumas pessoas de muita confiança, mas deveria ser natural. E aí, você vai trazer para nós hoje um pouquinho desse conhecimento sobre sexualidade. Então, meninas, obrigada pelo convite, né, de estar aqui com vocês compartilhando esse momento. Parabenizar vocês também por essa iniciativa, que é muito bacana, muito legal. Hoje, informação é tudo, né? Então, uma pessoa que não tem uma vida sexual saudável, tá? Não é só ativa, porque antigamente se falava muito da vida sexual ativa, mas não é só ativa. Tem muitas pessoas que têm uma vida sexual ativa que não é saudável, né? Não é saudável, então, assim, exatamente. a pessoa que hoje tem uma vida sexual ativa, ela se enquadra aí nessa categoria de saúde pela OMS, né? Então, como eu sempre falo, sexo todo mundo faz, mas ninguém tem coragem de falar. Né? Passando nessa questão que você falou, sexo todo mundo faz, mas realmente, qual a diferença básica sexo e sexualidade? Porque sexo, a gente compreende, lógico, mas para as pessoas que estão nos assistindo, ela está dentro da sexualidade, mas tem uma compreensão distinta uma da outra, né? Sim. Sexo, né, é um ato sexual em si, que hoje é vista aí de várias formas, de várias maneiras. Não nos cabe aqui no momento falar o que é certo, o que é errado, né? Não é o nosso tema no momento. Porém, é a parte dentro da sexualidade, Rivânia, que eu vejo assim como um princípio que tem trazido muitas disfunções, tanto na vida do homem quanto da mulher. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais falando sobre a mulher, né? E principalmente uma disfunção não só física, mas também emocional, né? Hoje, o meu foco de atendimento... Desculpa, eu não me apresentei, né? Sou fisioterapeuta pélvica, gente. E o que é fisioterapia pélvica? A fisioterapia pélvica, ela trata todas as disfunções do trato urinário, né? Incontinência urinária, disfunção sexual, preparação para o parto, pós-parto, enfim, tudo que envolve ali o trato urinário, tanto masculino quanto feminino, nós tratamos. E aí, as disfunções sexuais têm chegado no consultório com grande frequência. Muita frequência, porque hoje a informação é tudo, né? Esse trabalho aqui que vocês estão fazendo é de suma importância, porque antigamente, eu ouço muito das mulheres de mais idade que chegam até o consultório, antigamente elas não tinham esse conhecimento, né? Elas não tinham informação. Então, às vezes, ela convivia ali com um problema de saúde a vida inteira que nem sabia que era um problema de saúde, né? Pasmem, tem mulheres que com 15 anos, 10 anos de casada, elas chegam no consultório e falam assim, olha, eu sempre tive dor na relação sexual, mas eu achava que era normal, que toda mulher sentia, que toda mulher tinha. E não é normal, né? Não é saudável. Não é saudável, né? A relação sexual não é para ter dor. E essa questão das pessoas te procurarem hoje por essas questões de disfunção sexual, você consegue identificar que é realmente uma disfunção sexual? Gente, vocês não estão vendo. Mas ouve. Você identifica que se trata de uma disfunção sexual, ou é algo que é mais fácil procurar um fisioterapeuta do que um psicólogo por tratar problemas emocionais? Você consegue identificar isso nos consultórios? Tem muito isso, da pessoa procurar por uma coisa e você identifica que é outra? Então, sempre, todas as mulheres que chegam com qualquer tipo de disfunção sexual,
né? Que a disfunção sexual pode ser várias. Sim. Né? Nós temos aí a dor pélvica crônica, que antigamente era dispareunia, que hoje não se usa mais esse termo. Nós temos o vaginismo, nós temos a vulvodynia, entre outras. E todas as mulheres que chegam com uma dessas disfunções sexuais, todas eu encaminho para o psicólogo. Todos. Porque eu consigo identificar nessas mulheres que, além da disfunção física, tem também a disfunção emocional. E a maioria desses problemas foram causados com o início de um problema emocional. Por traumas, por exemplo, traumas né? emocionais que aconteceram na vida dessas mulheres e que chegam a um ponto de desenvolver essa disfunção. Como que se dá o tratamento em si? Na verdade, é uma equipe multidisciplinar para tratar essa mulher, né? Se ela vem direto para a fisioterapia, eu encaminho para uma psicóloga, eu encaminho para um ginecologista, né? E vice-versa. O ginecologista envia muitas mulheres também para fisioterapia pélvica e a maioria delas já chegam com encaminhamento para fisioterapia pélvica e outro para psicologia, né? Porque hoje já se entende que para tratar uma mulher com a disfunção pélvica relacionada à sexualidade, precisa-se ter esse acompanhamento multidisciplinar. E a psicologia é de suma importância. O que também eu observo muito, tem algumas mulheres que não conseguem entender a importância da psicologia. E aí, o que acontece? Preciso ter uma conversa com muita paciência, com muita cautela, porque essas mulheres elas chegam muito receosas, frustradas, às vezes as pessoas não acreditam que ela tem um problema, porque não é um problema visível, não é uma ferida. Você não abre ali, tem uma ferida, tem um machucado, tem uma cicatriz, é invisível. Entende? Então, a maioria das pessoas não acredita. Às vezes, o próprio esposo não acredita. Então, elas chegam com muita desconfiança. Então, com muito cuidado, com muita responsabilidade. E eu preciso colocar para ela que... a necessidade, né? Esses traumas que ela carrega e na vida precisam também né? ser curados. Porque, assim, as pessoas entendem como a relação sexual como apenas... é um ato em si. Eu não preciso de mais nada. Preciso apenas de 2 corpos. Mas, na verdade, é uma questão que mexe na alma, que é uma questão psicológica. Você precisa estar bem emocionalmente para que ocorra, de fato, a relação sexual saudável, com prazer. Porque isso também é um tabu que a gente vê muito, é que o sexo não foi feito para o prazer, né? Sim. Isso apenas para procriação. Sim. Mas não é só dentro da igreja. Eu vejo muitos casos, principalmente as pessoas mais antigas, que entendem que sexo foi feito somente para procriação. E não é verdade. Ela foi feito para o prazer. Nós, os seres humanos, fomos feitos para ter prazer e para oferecer prazer. Mas, para que isso ocorra, eu preciso estar com o meu psicológico saudável. Porque eu não tenho condição de ter uma relação sexual saudável se eu, por exemplo, estou com algum trauma em relação à sexualidade mesmo. Ao corpo, né? O corpo, porque assim, tudo, às vezes, o que acontece? Nós temos uma geração que não é saudável, sexualmente falando, e a sexualidade saudável. Então, eles vão fazer o quê? Vão retransmitir. Então, tem-se o entendimento que a sexualidade é presa somente ao sexo. E, na verdade, é muito mais coisa. É em relação ao corpo, a fala, o andar, o relacionamento afetivo, todos os tipos de relacionamento. Eu falo assim, que o sexo começa no carinho, no toque. Envolve muito mais. Né, na afetividade. Porque nós estamos falando aqui de sexo dentro do casamento. Sim. Que é o que a gente acredita, né? Então, assim, nós estamos falando do carinho entre o casal. Respeito, do toque, né? do olhar. O sexo começa ali. Não é assim... tá na hora de fazer sexo agora, bora, porque nós temos que acordar cedo da manhã para ir pro trabalho. Ela não funciona aí, não funciona dessa forma. E aí tem uma coisa. Eu estava assistindo um vídeo esses dias que a mulher fala bem assim, ela é uma sexóloga, e ela fala assim, você se prepara para ir ao trabalho, você cuida dos seus filhos, prepara eles para ir para a escola, você cuida da tua casa para receber uma visita, principalmente, você prepara uma mesa de um jantar maravilhoso para receber a visita, mas você não se prepara para o sexo.
Nós não nos preparamos para isso. É justamente isso. Agora é hora de fazer e vamos embora, porque eu tenho que acordar cedo amanhã e faz aqui, pronto, cada um vai dormir e acabou. Nós não funcionamos assim, mulheres. É que, na verdade, é isso que eu tava falando aquela hora. Como a questão da sexualidade não começa no sexo, a nossa mãe nos prepara de uma forma que gera alguns traumas que chega no consultório de Elisama. Ou seja, a gente chega com... A gente cria tabus, a gente cria traumas a partir de uma geração que não é na sexualidade saudável. Mas nós temos condições de quebrar isso. Exatamente. Buscando informação. Isso daqui é um mas meio de você quebrar isso. Mas a gente só quebra quando a gente entende que existe. Se a gente não entende que existe, não quebra. E aí, né? Esse é um dos eu acho problemas. que assim, uma forma também de se quebrar esse ciclo é a nossa geração. Sim. Eu tenho filhos, você tem filhos, a maioria ainda não, mas vai ter. Então, mas assim, é informação. Por exemplo, eu tenho o Matheus, que tem 19 anos, eu tenho a Helena, que vai fazer 3 aninhos. E aí, qual que é o meu papel quanto a mãe? Ensinar, educar. Isso, a gente educa os nossos filhos pra tudo na vida, mas a gente não fala sobre sexo. E daí o que acontece? Aliás, vamos corrigir. Nós não educamos os nossos filhos para a sexualidade. E aí o que acontece? Olha, pessoal, eu tenho uma psicóloga que eu admiro muito e que ela fala o seguinte, gente, é uma coisa assim tão tabu, que a gente ensina nossos filhos, mais ou menos assim, os órgãos do nosso corpo, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Nós pulamos essa parte que não existe. Não existe. Entende? Então, assim, nós temos essa responsabilidade de quebrar esse tabu. Meu filho tem 19 anos, daqui a pouco está namorando, daqui a pouco está casando. Qual que é a minha responsabilidade quanto a mãe? Ensinar. Educar, né? Ensinar. Meu filho, olha, até aqui, se você observar, tá certo. Passou daqui, se você observar, pode levar a sua esposa para o médico, para um especialista, pode procurar ajuda, porque está errado. Ensinar o jeito certo, né? Porque assim, o mundo está ensinando. Sim. Eu falo o mundo de uma forma geral. Essas músicas, funk, sertanejo... E aí, sabe o que eu ainda falo para você? Tudo isso está ensinando. A mídia, ela traz tudo tão assim, com uma libertinagem tão acerrada, assim, em cima dos jovens, e ensina tudo errado. Porque, pasmem, dentro do consultório eu recebo meninas jovens que não têm ligação com religião, tá? Porque na minha anamnese, o que é anamnese? Vocês sabem, claro, né? É uma ficha de inscrição, para quem não sabe, a anamnese, todos os profissionais da área da saúde, é uma ficha uma fichinha que a gente vai pegando todas as informações possíveis, né, do paciente, para a gente mapear ali, né, o ponto que a gente precisa literalmente focar. E todas essas meninas, essas mulheres, quando chegam até mim, eu faço uma anamnese muito detalhada também sobre a vida pessoal da pessoa. Sim. Porque eu preciso entender de onde veio esse trauma, de onde veio esse problema, né? E aí, pasmem que tem meninas novas que não têm ligação religiosa, que não conseguem perder a virgindade. Literalmente não conseguem. Em virtude de... Entende? Problemas emocionais? Não conseguem, porque quando eram crianças aconteceu alguma coisa indevida, um abuso, às vezes não necessariamente um abuso com penetração, às vezes um toque indevido, às vezes palavras indevidas quando criança, entende? E aí elas desenvolvem, porque o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso cérebro, nós temos um mecanismo de autodefesa. Sim. Né? Quando a gente está lá fazendo comida, não é? Então, assim, quando a gente está lá fazendo comida, que o nosso braço encosta lá no vapor da panela de pressão, a gente não fica lá pensando, está queimando, está esquentando, eu vou tirar. Não, é automático, me encosta, pá, tirei. Então, é um mecanismo de autodefesa do nosso corpo. Sim. Né? E ali, você sabendo que aquela panela de pressão está localizada naquela posição, o vapor saindo naquela posição, você não vai. Então, o que acontece? Algo que aconteceu de errado em relação à tua vida íntima, em uma fase indevida, o teu cérebro armazena isso como uma informação que aquilo é errado, que aquilo vai te prejudicar, que aquilo vai te machucar. E quando você chega na fase adulta, você colocou uma pedrinha em cima, você não tratou aquilo, às vezes você nem compartilhou com alguém porque tem medo, tem vergonha, que é o que a gente vê. É o que tem muito, né? Hoje, né? E aí, quando você chega na vida adulta, que você vai ter uma relação sexual, o teu cérebro ativa.
Opa, aqui não. E o nosso espelho Entende? também é o relacionamento dos nossos pais. O relacionamento traz um dos reflexo nossos muito pais. pesado, né? Sim, então assim, eu trato meninas jovens, eu trato meninas com 19 anos, 18 anos que não conseguem, elas desenvolvem um vaginismo que não conseguem ter penetração. E a fisioterapia, junto com a psicologia, junto com o ginecologista, nós assim temos resultados 100% de eficácia. Outra situação assim que me foi, depois que eu entrei de cabeça nessa área, que hoje é o meu foco, me surpreendeu muito, que seria o quê? Às vezes a gente pensa só na religião, na igreja evangélica. Não, é verdade. Infelizmente, a gente só pensa na nossa, não é o nosso. É o nosso nosso convívio. mundo, né? Exato. Então, assim, quando a gente fala o meio cristão, o meio evangélico, tem muito tabu? Tem, mas não é só. Não. Entende? Atendo mulheres assim de todas as religiões, de todas as idades. É porque não é só uma questão religiosa, é uma questão cultural. Cultural. De uma mulher que foi feita apenas para procriar, que não tem a questão do... Não pode, Não né? pode, A não questão do deve. O prazer foi feito só para o homem. E eu preciso, meninas, trazer uma informação assim, de extrema importância. Que, assim... Gente, se a gente conseguir colocar isso na cabeça de quem assistir esse vídeo, já está valendo, é o seguinte... Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. O corpo humano, quando ele não tem uma disfunção, ele é a máquina mais perfeita, com a engrenagem mais perfeita que existe no mundo. Quem estuda anatomia sabe a perfeição né? que é, como que tudo se encaixa. Um fio de cabelo para cair daqui, dessa cabeça, tem toda uma dinâmica, uma fisiologia para que isso aconteça. Então, assim, para o dedinho do pé mover, tem toda uma fisiologia que parte lá do cérebro e tal. Então, Deus é perfeito. E aí vem aquela questão que a gente sempre ouve, às vezes na igreja falar, nas palestras de casais e tal, tipo assim, ai, que Deus fez o homem e a mulher na hora do sexo, Deus virou as costas, né? Que aí a gente ri e tal. Oh, meu Deus. Então, o que acontece, gente? Prestem atenção. Essa informação vai valer toda essa gravação nossa aqui. O homem faz a bagaceira com a mulher, né? A bagaceira que eu digo assim. Sim, um trem mal feito, de qualquer jeito. Não é? Mas assim, eu ainda falo em outro sentido. O homem é mais ou menos assim. Olhou, quer, tá pronto. É visual, né? Não só é? Papum. A mulher vive correndo. Nossa, se deixar, ele quer de manhã, de tarde, de noite, não sei o que, não dou conta. E a gente fica naquela coisa. Ai, eu tô com dor de cabeça, eu tô cansada. Geral, realmente. Sim. Nós Mulheres têm temos muitas uma funções. vida, a mulher moderna tem uma vida que eu vou te falar, viu? Então, para o homem fazer toda essa bagaceira aí com a mulher, da gente às vezes ter que dormir de pontinha de pé, tomar banho quietinho, para não acordar o homem, deixa o homem dormir, porque eu preciso descansar e tal. Tô cansada, tô exausta, já não tô afim, já não tô com vontade. O homem, ele tem concentrado ali na região erógena dele. Qual que é a região erógena do homem? A glande, tá? O homem tem concentrado ali naquela região 4.000 terminações nervosas, para que ele faça toda essa bagaceira. Para que ele bata o olho, ele tenha vontade, ele está pronto. Entende? Sabe quantas 1.000 terminações Deus nos deu? Sabe quantas 1.000 terminações a mulher tem? Chuta. É mais? Menos? Nossa. Se for pela disso daí eu não quantidade de faço palavras ideia. por dia, vai ser muita coisa. Para vocês terem noção, Deus é tão sábio no que ele faz, ele é tão generoso. Deus sabia que a mulher moderna é mais, muito bem mais. A mulher moderna, ela ia ter trabalho, ela ia ter casa, ela ia ter filho, ela ia ter isso, aquilo outro para gerenciar. Aí nós ainda temos as questões hormonais, né? Que não nós é fácil. precisamos um dia gravar falando Só sobre isso. hormônios, porque Outro podcast. tudo a gente coloca na conta do hormônio. Alguém tem que carregar essa não conta, é? né? É mais ou menos assim como nós cristãos, tudo é o diabo. Ai, porque o diabo usou fulano. Às vezes quem usou foi nossa falta de sabedoria mesmo, né? Foi. Com certeza. Toda a gente tem a característica de Culpar alguém. Culpar algo. algo. Nós temos que trazer, E aí, né? o que nós isso. mulheres fazemos? Colocamos a culpa tudo na conta do hormônio. Ah, é hormônio. Sim, tem hormônio também, mas nem tudo é hormônio, tá? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabia que a gente ia ter toda essa sobrecarga. Ele nos deu 8.000. Nós temos o dobro do homem.
Eu ia chutar muito longe. Eu ia chutar 11. Ou seja, 8.000 terminações. o homem com tudo isso, e ele não precisa de muito estímulo. Não A precisa questão de do muito homem, estímulo. o estímulo dele é visual, viu? Né? Já tá pronto. A mulher tem todas essas terminações a mais, mas precisa ser estimulada. Precisa ser estimulada. Só que tem uma questão também que eu gosto sempre de comentar nas minhas palestras, Rivânia. É o seguinte, não desprezo aquela fala que geralmente a gente ouve muito. A mulher tem que ser cativada lá, começa de manhã, com bom dia, com não sei o quê. Sim, Fogãozinho além. nós somos mulheres, né? Então, homens que estão assistindo, fiquem sabendo que nós gostamos de ser muito bem tratadas. Isso é fato. Porém, a gente precisa lembrar o seguinte, se a mulher ela tem uma disfunção, o que é uma disfunção sexual? É um problema de saúde. Não vai adiantar começar só para esse foguinho de lenha lá de manhã, Não porque é só à noite... dando beijinho, não é só um carinho. Precisa se tratar, tá? É por isso que a gente precisa sexual, saber separar as coisas. O que é uma disfunção sexual do que é um problema emocional. emocional. E o que é uma dor de eu cabeça vi uma mulher fingida. falando, só pra gente Isso. Só pra gente não fugir desse assunto, eu vi uma pessoa falando, sexo é corpo, nós não somos corpo, alma e espírito. Sexo também. Se não é só corpo, se o meu espírito não estiver bem, não funciona. Não funciona. Não tem como. Nossa mente, o sexo está na mente. E que as pessoas não sabem disso. Tanto que se você estiver lá na hora com o teu marido, maravilhoso, e a tua mente fugiu ali, prestou atenção em alguma coisa, meu Deus do céu, meu filho precisa amanhã, preciso levar ele ao médico. Acabou. Pronto, acabou. Você precisa se concentrar ali. Sim. E aí, você imagina que todas essas questões chegam dentro de um casamento. Aí que é o maior problema. Porque enquanto você disse que as jovens estão te procurando também com esses problemas, independente de religião, e quando chega lá dentro do casamento, passou por tudo isso sem orientação, sem uma educação, sem informações, e casa. E casa. Nossa, é o que tá tendo, hein? E é logo no comecei- início do casamento. Ivânia, depois que eu comecei com essas maratonas de palestra, você não tem noção. E o que eu tô mais feliz é que meninas noivas que estão se preparando para casar estão me procurando. Já tem essa Já informação, a gente preventivo, precisa buscar entende? informações, Sim, né? porque já começou a identificar ali, às vezes a gente fala, olha, se aconteceu isso na sua vida e tal, isso pode trazer um Já problema. começa E já se pensar. toca, aconteceu isso comigo. Exato. Entende? Uma questão também que a gente, eu acho a maior judiação, sabe? Mulheres que eu falo assim, jovens, de uma formação superior, que, assim, Tem você olha, conhecimento. sim, você olha assim e fala assim, gente, não pode, não tem condição uma coisa dessa, e aí, de repente, quando chega, são meninas que não conhecem o seu próprio corpo, que não conhece a sua própria anatomia, entende? Que se higieniza ali superficialmente, porque se tocar um pouquinho mais para se higienizar, Até isso é um tabu, né? é pecado, Claro, errado. porque quando em 2000 era pecado a mulher andar de bicicleta. Né? Então, assim, Então, você imagina, você lavar. como que essa mulher chega num Qual que é o- casamento? Aí ainda vamos pensar o seguinte: como que essa mulher que foi criada assim, dessa forma, sem nenhum tipo de informação, não estamos aqui falando que o que a gente aprendeu até hoje não é certo, não é isso. É a forma de ser informado. Porque, assim, a gente ouve muito, e é uma coisa assim que eu estou tentando mudar também na minha forma com os meus filhos, é o seguinte, a gente só fala, é pecado, mas a gente não fala por que é pecado. Porque nós não A temos porquê. justificativa. Nós não temos justificativa. Na maioria das vezes, a gente está simplesmente repetindo A gente foi treinado falas. Nós somos para treinados isso, para né? dizer que é pecado. E a gente não sabe nem o porquê que é pecado. Porque, às vezes, de fato, Elisama, não é pecado. E a gente não sabe até onde não é pecado. Sim, Então, mas assim, são pessoas que estão buscando hoje, que estão conseguindo discernir essa história. sim, do que mas, que é. mas é isso que eu falo. Essa agora é a responsabilidade da nossa Nossa. geração. Entende? De Entendermos, conversar com mais sim, naturalidade com essa geração que está entendermos vindo. o porquê que foi ensinado que é pecado. É pecado você ter Porque não é só uma relação questão de você sexual, ensinar, é quase que um desaprender de tudo aquilo que foi É um ensinar, desconstruir, desconstruir né? e construir novamente. Então, um mas conceito. eu vejo que essa é a responsabilidade da nossa geração, sabe? Dentro dos nossos costumes, da nossa
cultura, dentro da nossa crença, não é bater de frente. Eu acredito dessa forma, entendeu? Mas é você entender o porquê, que até aquele limite você pode ir, até a partir de ali você não deve ir, só que você não só simplesmente chegar e falar assim, olha, você não pode. É falar o porquê que você não pode. É que, na verdade, o que acontece? Aqui você pontuou aí a questão das jovens que vão te procurar que não conseguiram perder a virgindade. Isso aí seria uma coisa, seria falta. Mas existe o excesso. Então, o que acontece? Quando você coloca, mas a gente não vai bater de frente, a gente já vai buscar informação. O excesso peca também nesse momento. Por quê? Porque a jovem vai chegar naquele ponto e falar assim, daqui para frente eu não posso ir, mas não temos uma justificativa. A partir desse momento, ela vai tomar péssimas decisões a partir daquilo ali que foi passado para ela. Foi o quê? Nada. Você não pode ir adiante. São informações errôneas também. Então, quando a gente passa uma boa informação consistente, que tenha justificativa plausível, a pessoa ela vai olhar, vai pensar, vai refletir e entender se aquela decisão é boa ou não naquele momento. E aí é uma coisa que a gente tem que chamar atenção para os nossos pais, os pais em geral, né, nos dias de hoje. Se você não conversa com teu filho sobre sexualidade, que é algo natural, o mundo vai informar. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a informação que vem são informações que não batem com os nossos valores, né? Nossos princípios. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é um mundo prazeroso de se conhecer, não é ruim. Se você for buscar sobre sexualidade, aí a internet tem de tudo. Tem de tudo. E não é ruim você buscar sobre isso, não. É algo que dá prazer. Então, você tem que tomar cuidado, porque um adolescente que inicia de forma errada, ele vai para um casamento entendendo a sexualidade de forma errada e trazer problemas para a esposa. E pode ter certeza que é um casamento falido. Com certeza, já começou errado. Eu conheço, eu já tratei, por exemplo, uma paciente que ela chegou porque o casamento estava acabando, né? Já tinha entrado em conversa sobre divórcio e tal. E aí, quando a gente conversando ali, ela falou o seguinte, que ela achava que o problema era com ela, porque eles não conseguiam ter uma relação sexual, início, meio e fim. E aí, quando a gente foi avançando ali na anamnese, na investigação e tal, que eu fui entender que o marido dela, ele era viciado em masturbação. Então, ele iniciou a vida sexual dele, né, muito, muito cedo, na adolescência, e aí quando ele casou, ele não conseguia ter relação se antes não se masturbasse. Entende? É justamente isso, você aprender de forma correta para que não traga problemas futuros. Porque uma pessoa que é viciada em pornografia, todas as vezes que ele precisa ter relação sexual, primeiro ele vai recorrer à pornografia. E quando não tem? Ele não termina, ele não momento completa. Que não é suficiente. O cérebro dele já é condicionado a essa situação, né? Então, assim, tudo isso faz parte da informação. Como a gente falou antes, a mídia, ela joga, bum, né? É tudo bonito, é tudo lindo, é assim, você... E é algo que chama atenção, né? Quem que faz parte do nosso organismo. Hoje, toda mulher é autossuficiente, a mulher não precisa de um homem. A mulher empoderada. Tem um discurso feminista que destrói um monte de coisa. Entende? E aí, o que acontece? Quando entra num relacionamento, não consegue se desvincular. E aí traz problemas emocionais, traz problemas psicológicos, e não problemas como problema, físicos. Né? A maioria das vezes, quando vai procurar um tratamento, lá no feed, lá do meu Instagram, tem até o depoimento de uma paciente, ela gravou esse vídeo por livre espontânea vontade, me mandou e pediu para me postar. Ela falou, Elisama, tem um presente para você, gravou o vídeo e me mandou. E aí, lá nesse vídeo, ela relata exatamente o corre, vamos falar assim, um linguajar bem popular, o corre que ela fez em busca de tratamento. Gente, é até emocionante de ver a história dela, sabe? Porque ela sabia que tinha um problema de saúde, porém, também tem esse lado, Rivânia. Nem todos os profissionais estão preparados, porque é um tabu tão grande que, às vezes, nem o profissional ele tem interesse de buscar, né? De desenvolver. De buscar um estudo, de buscar uma formação sobre o assunto.
E aí é o que a gente estava falando anterior da gravação, é justamente isso. Nem todos os profissionais estão capacitados para entender, por exemplo, esse público nosso, Sim. que é o público evangélico. Evangélico. Porque eu não tenho condições de indicar qualquer psicólogo, qualquer fisioterapeuta Não pélvico pode. para poder ajudar uma pessoa que tem conceitos e tem valores diferenciados que vai de encontro, que vai, Sim. aliás, que bate de frente, que aí eu não poderia indicar. Porque se tem, por exemplo, uma pessoa que está com algum problema no casamento, que ela já fez de tudo, por exemplo, e o esposo não corresponde. Se você pede para essa pessoa, procura um psicólogo, eu já Aí o escutei. psicólogo vai falar assim, ó, separa. Aí a pessoa já chegou e me falou, Rivane, e aí? E agora? o que que eu faço? Falei, sai fora desse psicólogo. Pelo amor de Deus, sai fora. Ou É seja, lógico que, né, tem toda uma história por trás pra gente chegar nesse ponto aqui. Mas, assim, uma das coisas que pode ajudar e que hoje eu vejo que não acontece, a gente tem muita questão da mulher, do orgulho, né, de não falar que eu sofro de algum problema. Então, eu acabo falando o quê? Eu não tenho problema com isso. Nossa, em casa nas funciona. rodinhas de amigas, então, né? Aí você Não, você quer estar no auge. Sim. Você está bem em tudo. Você desconfia, porque ninguém está bem em tudo, né? Mas, assim, essa pessoa que está bem é um desserviço. Por quê? Aí a pessoa que está com problema, quando escuta aquilo, fala bem assim, poxa vida, só ela que tá bem e eu não. nossa, Então tem algo errado comigo? eu queria ter não essa vida é? perfeita. Então, é? não, o Eu problema acho que não é é o meu sonho de todo marido, o mundo. problema problema sou sou eu. eu. E aí essa pessoa se fecha e acha que o problema é só dela. E às vezes a gente está falando sobre disfunção, problemas psicológicos, mas às vezes não é só a mulher. Às vezes é simplesmente o marido, É o que marido. não consegue Sim. entender a sua esposa e acaba não tendo um relacionamento saudável. Isso vai afetar a parte psicológica da mulher. E aí, E ela se sente realmente culpada. culpada, a culpa é minha. Eu já atendi uma mulher que o marido dela, ela tinha ejaculação precoce. E aí essa mulher chegou para mim para fazer um tratamento de um outro problema, não era nem disfunção sexual, e aí conversando e tal, ela falou assim, olha, eu tenho um problema muito grave. E aí eu fui investigar, a gente foi fazer toque, foi fazer avaliação pélvica e tal, não encontrei nenhuma disfunção na mulher. Nenhuma, né? E aí eu falei assim, mas me explica, me detalhe exatamente qual que é o problema que você sente durante a relação sexual, porque fisicamente você não tem nenhuma disfunção. Né? Procurei Tiger Point, procurei tudo, a mulher não tinha nada. Ela falou assim, não, é porque o meu marido, ele ejacula muito rápido e ele sempre falou, não me recordo exatamente quanto tempo de casado eles tinham, mas não eram poucos anos, e ele sempre falou que o problema só começou depois que casou comigo, porque ele teve outros relacionamentos anteriores e ele nunca teve esse problema. E aí? Aí vem o machismo cultural, em que De o que homem, o problema não sou eu, é o homem você. sempre Você que veio não consegue me pronto. A acompanhar. mulher perfeita. Eu virei essa mulher pelo avesso. Porque na avaliação pélvica, a gente faz o toque vaginal, a gente avalia cada músculo, porque a gente pensa que a vagina é só um túnel. Não. É composto de Cheio vários de músculos. musculatura, né? Vários músculos, as faces também são super importantes ali na dinâmica da relação sexual. E aí avaliei todos os músculos da mulher, fiz teste de inervação, tudo perfeito. Não tem problema. Entende? E aí colocar na cabeça dessa mulher que o problema não é ela e desconstruir aquele Muitos anos de treinamento. muitos anos de treinamento e desconstruir aquele sentimento de eu não sou suficiente, entende? De fracasso. Né? De fracasso. E aí eu me lembro que as nossas sessões de fisioterapia eram mais ou menos assim, 50% fisioterapia, 50% conversa. Porque eu tive que ter um jogo de cintura muito grande. Porque eu não podia colocar essa mulher contra o esposo. Entende? Mas eu tinha que encontrar uma forma de demonstrar para o esposo dela que ela estava bem. E fortalecer a autoestima dela. Aí é o trabalho do psicólogo. Porque uma pessoa dessa, a autoestima dela tá lá embaixo. E aí que eu mando para psicologia e mando para microfisioterapia. Vocês precisam trazer a fisioterapeuta que trabalha com microfisioterapia aqui. Vocês conhecerem essa técnica que é maravilhoso. Gente, o assunto é tão bom que a nossa hora foi. Foi. Tá? Mas assim, para concluir aqui,
falar desse assunto é muito bom, é por isso que a gente fala horas e horas e parece que a gente não conclui, né? Mas, assim, é mostrar para a sociedade que o sexo, ele foi feito para a procriação, mas foi feito também para o prazer. E que hoje a gente sabe que tem mulheres que teve uma vida de relacionamento e que nunca sequer teve um orgasmo, sequer não sabe nem o que é isso. Tem mulheres que não sabem nem o que é prazer. Não sabe. E aí... Tem mulheres que eu preciso desenhar o que é um orgasmo. Tem mulheres que chegam no consultório, elas falam assim, não tenho. Elas confundem, né? Como se fosse, assim, vergonhoso falar que nunca teve, entende? E aí, quando você vai investigando, você vê deficiência de fortalecimento, de enfraquecimento de musculaturas que são recrutados na hora do orgasmo. Você vê deficiência de inervação que são recrutados na hora do orgasmo. E aí você nitidamente você fala assim, essa mulher nunca teve orgasmo na vida. E você vai conversando com muito jeito. E realmente, nem ela sabe. Nem ela sabe o que é isso. Então, e aí a intenção é trazer para a população que o sexo foi feito para isso, para o prazer. E que não é normal você ter uma vida com dor, né, no sexo. Com dificuldade na penetração. Exatamente. Então, assim, tem solução. É como você disse, os casos que te procuram, as pessoas que te procuram, é quase 100% de efetividade, de que dá certo se procurar ajuda. E quanto mais cedo buscar, melhor ainda. Então, assim, nós temos que saber o que é as disfunções, o que pode estar causando e a parte emocional. Então, quando uma pessoa não está satisfeita nessa área, a primeira coisa que a gente vai fazer é descartar qualquer parte física, né? Qualquer problema físico que essa pessoa tenha. E aí, a outra parte, que é a psicológica, que nós somos seres completos. Tem que funcionar o corpo, tem que funcionar a mente. Não tem como um só ir bem e o outro não. Não tem como separar. Nós não somos seres que, né, que funciona só uma coisa e depois só outra. É simultâneo. É uma engrenagem, é uma engrenagem que tem que funcionar juntos. Então, tem solução e que essas pessoas precisam aprender a falar, precisam ter coragem para buscar informação. E para os pais que têm seus filhos aí, é uma hora de você ensinar. Inclusive, a gente pode até trazer, numa outra hora, numa outra ocasião, como educar sexualmente uma criança. Porque quando a gente fala sobre educar sexualmente, a gente não está trazendo a criança para a prática do sexo. Exato. Não, é desde a higienização. Sim. Desde saber o que é o teu corpo, para que serve. Porque, na verdade, o nosso intuito principal com o podcast é trazer essa educação. E não que as pessoas recebam essa informação que a gente traz como verdade absoluta. A nossa vontade é que isso seja só uma sementinha que a pessoa e que a pessoa informação a partir daí, tenha a curiosidade de saber mais. E aí, nesse ponto, quando a gente fala de sexualidade, que busque pontos e que seja realmente importantes, que faça sentido, é aquilo que a Rivane colocou, com o que a gente entende, a nossa ideologia de vida, os nossos costumes, as nossas realidades. Então, assim, busque informação a partir do que nós estamos falando e não tome a nossa fala como verdade absoluta, né? Eu tenho 2 livrinhos interessantes aqui para indicar para vocês. Quem tiver curiosidade, eu espero que tenham. Que seria da psicanalista Ângela Cirino. Amo. A gente acompanha também, é muito bom. Nossa. Ela tem um livro que chama Geladeira ou Fogão e o outro que é Sem Lenha, o Fogo se Apaga. Maravilhoso, então, assim, são textos bacanas, eu acredito que seja de fácil acesso, fácil leitura, fácil entendimento. E é isso que a gente está falando sobre informação. Cuidado com onde buscar informação. Onde buscar informação. A internet tem de tudo. Isso que eu ia falar, a internet tem de tudo. Tem do que é certo, tem do que é errado, e tem do que as pessoas nem sabem se é certo ou se é errado. Então tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ter um filtro de acordo com o que são os nossos valores. Então, não busque informação em qualquer lugar. Tem pessoas que entendem essa questão do nosso meio evangélico, são pessoas cristãs, que falam sobre a sexualidade de uma forma descontraída e clara, à luz da ciência e da Bíblia, né? Não é só a ciência. E o legal é que a Ângela vai trazer sobre os 2 pontos, né? Ela traz a psicanálise e a Bíblia. E a Bíblia. Ela é maravilhosa. Você acredita que ela me respondeu no direct? Eu fiz uma live na época da live, na época do boom da live. Eu fiz uma live com uma das minhas professoras da minha pós-graduação.
lá do Chile. Ela é chilena e ela vem dar aula no Brasil, maravilhosa. E aí eu fiz a live e eu mandei essa live no direct dela. E aí a pessoa que é responsável pelas redes sociais dela, né, lógico, não é ela que cuida, respondeu, ai, que bacana. E eu falei, olha, o meu sonho é conhecer a Ângela Cirine e tal, não sei o quê, trabalho, me inspiro nela, trabalho com sexualidade no meio evangélico, meu público é o público evangélico e tal, não sei o quê. E aí esqueci, né? Passou não sei quantos dias, acho que muito mais de 15 dias. Ela me respondeu. Meu sonho. Ângela Cirino. Colocar lá o link dela, tá? No nosso podcast. Vai que ela responde. Já pensou ela vindo aqui? Vindo aqui não, mas trazer gravado, né? Online aqui, um videozinho com a gente, uma participação. Então. Custa sonhar? Custa sonhar. Mas é isso aí, Elisama. Muito obrigada pela sua participação. E como é um assunto muito amplo, eu espero que você sinta já-se convidada para poder participar nos próximos. A gente não vai trazer só ela, que senão daqui a pouco eu vou falar bem assim, são só vocês três? Não, a gente vai tentar intercalar para as pessoas, né, terem conhecimento de outras áreas também. Sim. E aí, outras pessoas que quiserem participar conosco, que tenha algum entendimento que possa trazer benefícios e enriquecer no sentido de informação à população, estamos aqui. Eu agradeço vocês. Estou sempre disponível, gosto muito de levar informação, gosto de dar palestras, porque eu acho que, assim, uma das formas de a gente mudar, quebrar esse ciclo é a informação. Exatamente. Né? O meu público, eu gosto de falar sempre isso, porque é o seguinte, quando a gente fala em sexualidade, todo mundo já pensa em algo vulgar. Exato. Né? E justamente a Márcia Capri, sempre que eu vou no programa dela, ela já sabe, assim, ela frisa, gente, a doutora Elisama é evangélica, não tenha medo no consultório dela. E é isso mesmo que eu quero, sabe? Que as pessoas saibam os meus princípios, as pessoas cheguem até mim confiando que eu não vou chegar lá e ela falar assim, olha, meu casamento está com problema por esse sentido, eu falo assim, separa porque ele não presta. Entende? Exatamente. Que eu vou parar e eu vou ouvir e eu vou respeitar aquela pessoa. Esse é o público que eu quero trazer para mim. Aquele público que até então, eu tenho 20 anos de casado, né? Quem, durante uma vida de casamento, nunca precisou de ajuda de um profissional ou de uma amiga. Então, assim, quando eu precisei de ajuda, eu não sabia em que porta bater. Eu não sabia para onde ir. Entende? Sim, sim. E aí eu fiquei pensando assim, quando eu cheguei nessa fase da faculdade, que já estava pensando para que área, aí que eu descobri essa área de saúde da mulher, eu falei, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Porque falta no meio evangélico, falta para esse público, para o público jovem, tem. Entende? É fácil elas buscarem informação, é fácil elas chegarem ali, é fácil elas entrarem em um sex shop, é fácil elas fazer isso, fazer aquilo. Porque assim, a idade delas já não tem um certo tabu quanto a idade pessoas mais antigas, né? Então, é esse público que eu quero trazer para mim. Esse público que sempre foi desassistido de cuidados emocionais. E é um público muito grande. É um público muito grande. E eu estou muito feliz, assim, muito agradecida a Deus. Não tenho palavras para dizer o quanto Deus tem sido bom e perfeito na minha vida, porque tem chegado esse público para mim e eu tenho conseguido ajudar muitas pessoas. Não que sou 100% capaz, não, mas como a gente sempre falou aqui desde o início, é uma equipe multidisciplinar, né? Sim, fisioterapia pélvica, psicólogas que entendem justamente essa questão, não é religiosa, eu não gosto de falar essa parte religiosa, mas é conceitos, sabe, valores, princípios, que é do povo cristão. O grande problema dessas mulheres, Silvânia, é encontrar alguém que ouça o que elas estão falando e acredite que ali literalmente tem a dor. Tem problema. Não é frescura. Entende? Não é frescura, não é só a cabeça. Não é só a cabeça. Tem, sim, a parte psicológica, mas, porém, também a dor física, mesmo que não visível, ela está ali presente. E que seja a dor física causada pela psicóloga, que na maioria das vezes Na maioria das vezes é. Na maioria das vezes é. É nítido quando a gente vai fazer um toque vaginal e uma mulher que não tem uma disfunção sexual, é totalmente diferente. Você fazer um toque vaginal para essas mulheres, fazer um exame ginecológico, um exame um preventivo, é super doloroso. Tem mulher que não consegue colher um preventivo. Nossa. Entende?
Não, gente, o assunto que a gente tem para falar é muito. Eu tô aqui com um monte de anotações que eu fiz. Que resumindo, você não olhou nada praticamente. Esse lado aqui eu consegui falar, mas nesse daqui... Vamos ficar para o próximo podcast, gente? Obrigada, tá? Obrigada. Tchau, Porque nós já tchau. passamos mais de uma muito hora. obrigada. Me sigam lá no Instagram, Elisama com Z Beltrão. Porque lá, esse Instagram, eu posto mesmo só coisas de saúde da mulher, de incontinência urinária, de todo o meu trabalho lá. Me sigam. Você estará aqui Pra para as ter próximas vezes, pode ter informações. certeza. Então, nós vamos encerrar esse podcast, senão nós vamos até de noite, tá bom? Muito obrigada e até mais.